Olá, muito boa tarde a todos. É um prazer recebê-los aqui em nome da Associação Brasileira de Câmbio. Hoje, numa reunião emergencial, digamos assim, né, dado a notoriedade dos eventos recentes, a gente vai tratar um pouco da IN 2278, também contextualizar um pouco as últimas movimentações de mercado. Aqueles que não estão familiarizados, né, a Associação Brasileira de Câmbio é uma entidade representativa dos agentes autorizados a operar no mercado de câmbio. Estamos atuando aí desde 2001, defendendo os interesses e atuando por uma representação cada vez mais forte, nas mais diversas esferas. Meu nome é Fernando Borges, eu atualmente sou diretor da associação, é, formado em Direito, estou aqui na Bracan já há uns 10 anos e é uma honra receber aqui nomes de peso. Agradeço aqui em nome da nossa presidente Kelly Massaro, que infelizmente está com a agenda em Brasília, não pôde estar presente, mas quero agradecer aqui enormemente Diego Pérez, presidente da Bfintex, Evandro Cassiano, nosso instrutor aqui e também representante do mercado ali junto à Logcomex, Diego Marros e Daniela Froner, falei certo? Da Silva Lopes Advogados e Varanda, nosso consultor aqui também, que tem uma vasta experiência, está com a gente também há bastante tempo. É servidor do Banco Central, tem trazido bastante expertise aqui nas atividades associativas. Também quero agradecer muito a atenção e disponibilidade da nossa audiência aqui. É uma honra contar com vocês. Sabemos que o dia a dia está corrido e a reunião foi marcada em cima da hora, mas temos aqui já 80 participantes e vou passar então a palavra para o Evandro dar início aos trabalhos. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Boa tarde, Fernando. Obrigado aí pela oportunidade. Eu quero agradecer demais o convite, também os nossos painelistas aqui, que vamos conversar aí sobre esse assunto, né? Ontem tive o prazer de estar do lado do Diego, e ele estava ali bastante acessado, ele que já tem feito esse trabalho incansável. E um assunto tão importante, né, e tão caro, e eu queria inclusive começar essa nossa conversa tratando, acho que um assunto até antes da regulamentação, acho que é importante discutir a repercussão, né? Do ponto de vista da repercussão, do que o mercado compreende, como o mercado reage, como é noticiado, acho que isso também é muito importante. E eu queria começar ouvindo um pouquinho tanto do Diego e na sequência do nosso aqui consultor, o José Augusto Varanda. Mas, Diego, da sua parte, eu queria ouvir um pouquinho sobre como você vê essa repercussão e qual é o trabalho seu, quanto presidente da AB Fintechs, em proteger esse nome que é um nome tão caro, de empresas tão sérias, tão promissoras, que já têm trabalhado e você é o representante de tudo isso. Como que você lida com essa questão da repercussão? Acho que antes de discutir regulação, ela é importante. Sim, claro. Primeiro, boa tarde a todos, né? Acho que esse fórum aqui é super importante para o momento, super conveniente para a gente também poder falar um pouco do que vem acontecendo e como a gente vem reagindo. Agradeço ao Abracan por abrir espaço, né, para a BFinTechs. A gente vem trabalhando cada vez mais próximo, né? Então, é importante também o ambiente associativo ser colaborativo entre todos os setores, né? Para que a gente consiga entregar sempre melhores resultados, né? Então, assim, a repercussão é ampla, né, em todos os sentidos, né? Tem a repercussão na mídia, tem a repercussão dentro do mercado, tem a repercussão nos bastidores ou nos diálogos entre reguladores e autoridades, né? Então, eu posso falar um pouco de tudo, né? Porque hoje foi um dia bem agitado, né? Eu tive que conversar com muita gente, né? E também ontem, quando as medidas começaram a serem anunciadas, né? Assim, é uma medida que é bem recebida pelo setor, tá? Então, assim, o setor de fintechs, pelo menos, recebe com bons olhos, né? A gente entende, assim, que a nossa principal atuação é para eliminar assimetrias e reforçar proporcionalidades, tá? O que isso quer dizer? Assimetrias é quando existe uma situação que favorece um em detrimento de outro, né? Ou quando tem um lado tá super beneficiado e o outro nem tanto, né? E isso faz com que criem-se narrativas que acabam reverberando muitas vezes negativamente, né? Ou seja, fala assim, fintechs tem uma regra mais
flexível, mais fácil, ela não tem a mesma obrigação de um grande banco, né? Ou ela não precisa observar com tanto detalhe assim o que os grandes bancos são obrigados e compelidos a fazer, né? Isso, assim, não é um discurso verdadeiro, assim, sabe? Porque, pelo menos, as normas, os atos normativos que dizem respeito a questões inegociáveis com a autoridade, como, por exemplo, combate à atividade criminosa, combate à lavagem de dinheiro, combate ao financiamento do terrorismo, proliferação de armas de destruição em massa, segurança cibernética, proteção de dados. Esse conjunto de atos normativos, ele assim é equivalente, ele é simétrico, né? Então, as mesmas obrigações que são exigidas de uma grande instituição financeira também são exigidas de uma fintech, seja ela uma grande fintech, uma média ou uma pequena fintech. A partir do momento que essa fintech, dentro da proporcionalidade, né, pode ou não participar dos arranjos de pagamento, quando ela toma a decisão de sim participar, ela precisa seguir à risca as mesmas regras dos grandes bancos, das grandes instituições financeiras. E ela responde igualmente por incidentes, né, por situações adversas. Tá? Então, esse é o discurso que a gente vem trabalhando. A gente quer eliminar assimetrias. Tá? A instrução normativa que foi apresentada hoje, foi publicada hoje, ela não deixa de ser um pleito antigo do setor. Mas, assim, ela é um reflexo, sabe, de eventualmente uma ausência de atualização de uma norma anterior, sabe, que surgiu antes do Pix, por exemplo, ou que surgiu antes da existência das maiores fintechs, né? Então, ela é de 2015, né, porque a norma de hoje atualiza ou faz referência a uma instrução normativa de 2015, quando o Pix ainda não estava em planejamento, o nome Pix não existia, né? Quando, por mais que já tínhamos em vigência uma lei de pagamentos, né, que trouxe as instituições de pagamento, ou que trouxe o sistema de pagamento brasileiro, assim, estava em um momento de adaptação, porque a lei foi aprovada em 2013, passou ter a sua vigência em 2014, né? Aí teve a etapa de construção regulatória, né? Os primeiros registros demoraram 2 anos para sair. Então, assim, não contemplava as fintechs, tá? Então, assim, na minha percepção, isso já deveria ter sido feito lá atrás, 2018, 19, 20, quando as fintechs começaram a ocupar espaços relevantes nesse setor para equiparar as obrigações de reporte financeiro. Houve uma tentativa, né, de atualização no final do ano passado, mas com um outro contexto, né, com uma outra forma de comunicação menos assertiva, né, que abriu margem para discussão, abriu margem para circular desinformação sobre os propósitos do governo naquela época e o governo teve que dar 2 passos atrás, né? Agora não, agora ela é imponente, ela tem um discurso reverberante, né? De tipo, combate ao crime organizado. Então, assim, isso ninguém vai ser contra o combate ao crime organizado, tá? Todo mundo vai ser a favor. Então, é um momento importante, né? Então, a gente olha, assim, com bons olhos, tá? Obviamente, cautela é preciso ter para entender os detalhes, entender o nível de comprometimento, quem são os agentes sujeitos, são só os regulados ou os indiretos, participantes indiretos, as subs, enfim, todos esses detalhes a gente precisa levar em consideração, tá? Mas passando um pano de fundo, a percepção do mercado é essa, a gente enxerga com positividade. É muito rico te ouvir, ô Diego, e para passar ao mercado essa clareza que você traz. Primeiro, de que não é novidade, porque a mídia, me parece que ontem o anúncio do ministro era como se fosse uma medida tomada nas últimas 24 horas, apenas em reverberação à operação de ontem. E eu acho que esse ponto é muito importante e uma clareza que você traz ao dizer. É um clamor do mercado o quanto um pouco do custo regulatório ele separa os bons dos maus e os bons que estão numa associação, que estão filiados dentro de um ecossistema sério, eles estão protegidos, eles sabem quem são, eles sabem como estão e eles querem isso. Então, acho que essa separação, ela é muito importante. Outro comentário que eu queria ouvir agora é de você, Varanda, que tanto já esteve do lado do regulador
e hoje é um consultor aqui dentro da associação. Eu fiz um comentário um pouco antes, ali nas redes sociais, porque o mercado de câmbio já passou muitas vezes por isso, né? De reverberações de que. Do quanto tem uma reverberação às vezes negativa, mas não se sabe o quanto o lado sério do setor, como o Diego falou agora, já estava trabalhando, já havia iniciativas, o quanto o ato associativo já existe. Mas eu queria que você comentasse como foi enfrentado isso anteriormente no mercado de câmbio, como que, enfim, quais são as reações positivas que o mercado associativo pode ter até em defesa daquilo que muitas vezes sofre mais de repercussão e de reputação que pode ferir e pode afetar negativamente os bons, infelizmente. Perfeito, Evandro. Bom, boa tarde, então, a todos que estão aqui conosco. Saúdo aqui aos nossos companheiros aqui, o Evandro, o Diego, o Fernando, Paulo e a Daniela. Aliás, os Diegos, né? Nós temos mais de um. É, eu queria, aproveitando então essa tua introdução, Evandro, dizer primeiro que eu concordo integralmente com as palavras do Diego Pérez, né, da BFintech, que de fato nós temos aí dia e noite, né, a nossa atuação dentro das associações é de combater justamente essas assimetrias, né, fazer com que não haja, até porque a concorrência só pode se dar, né, em bases simétricas, o desafio é muito grande, né, porque a gente sempre vai ter em qualquer mercado os entes que estão dispostos a fazer um trabalho sério e os aproveitadores, né? E especialmente no mercado não regulado, né, que não passou lá pelo crivo do Banco Central, e de per si, né, que com o mercado regulado, cada autorização tem que passar primeiro pelo crivo do Banco Central, onde ele vai examinar toda a estrutura, inclusive a questão dos nomes que estão ali à frente daquela instituição, né? Mas o mercado não regulado fica ainda muito mais vulnerável, né? Porque muitos arranjos não sérios ou até mesmo criminosos, né, podem se estabelecer. E parece que isso vem acontecendo, vez por outra a gente vê notícia de alguma grande operação aí da Polícia Federal que acaba tendo envolvimento desses agentes não regulados, né? Ou pelo menos os criminosos se aproveitando, né, de algumas oportunidades que esses agentes deixam em aberto, vamos dizer assim, no mercado, pela falta justamente de ter uma ação de prevenção rigorosa, né? Então, a experiência nossa, eu posso falar mais da experiência da Abracam, porque foi aqui que eu estou já há alguns anos, junto aí com o Fernando, tentando, então, fazer com que o mercado possa estar alinhado, né, nas boas práticas, né? E a experiência justamente é a experiência da autorregulação, né? E tivemos vários níveis, né, vários patamares que nós tivemos que percorrer de autorregulação até chegar numa ação de autorregulação com fiscalização. É uma ação inédita aqui no mercado brasileiro. Acho que até mesmo há poucos exemplos aí que a gente possa ter no mercado internacional de ações desse tipo e que representou realmente uma efetividade muito grande nesse alinhamento de boas práticas. Então, isso hoje é reconhecido pelo regulador, pelo Banco Central, pelos órgãos de persecução criminal, já foi até motivo de reconhecimento do próprio GAFI, né, quando fez avaliação aqui no Brasil, e mostrou que o mercado de câmbio atingiu um outro patamar de confiabilidade. Lógico que a gente teve que passar por muitas dores, né, anterior a esse processo, então esse processo surgiu até a partir dessas dores e o aprendizado vem sendo constante, quer dizer, a cada ano que a gente vai evoluindo com o ciclo, com o selo, nós já estamos no quinto ciclo do selo, a cada ano nós vamos aprendendo e aperfeiçoando o mecanismo.
Muito bom, obrigado, Varanda, pelas suas considerações. E eu queria avançar entrando nas questões dos efeitos da IN 2278. Eu queria chamar a Daniela, que é do Silva Lopes Advogado. Daniela, muito se fala, e o Rodrigo, o Diego, aliás, perdão, Diego, o Diego muito bem falou isso, e eu acho que a gente precisa esclarecer o efeito da E-financeira, do que ela está falando, porque a forma que o ministro se pronunciou-se ontem gerou assim algum ruído se alguma questão tributária, que tipo de equiparação era essa, onde que ela estava entrando, porque são assuntos em discussão totalmente diferentes, né? E infelizmente os ruídos, né, na comunicação eles atrapalham muito e geram volumes desnecessários de informação. O Diego está lá defendendo e trabalhando algumas pautas que essa equiparação nada tem a ver. Eu queria pedir para você, Daniela, com esse seu foco, e você já tem sido uma voz tão necessária no mercado falando sobre aspectos tributários, primeiro a diferença do que a IN trouxe ontem, que tipo de equiparação é essa e quais são os assuntos tributários de fintech ali nesse momento que não tem um a ver com o outro. Então, por favor, Daniela, o microfone é seu. Olá, Evandro, pessoal, Diego, José Augusto, Fernando. Obrigado por esse espaço. É muito importante a gente tratar desse assunto, principalmente, né, depois do que aconteceu no início do ano, quando as instituições de pagamento foi tentado incluir elas na UE financeira. Infelizmente, um compartilhamento de informações erradas fez com que o processo fosse, a instrução então fosse revogada. Então, é muito importante a gente ter esses espaços para conversar, para se alinhar, para entender o que está acontecendo e expectativas também do futuro do mercado, de quem trabalha com esse mercado, né? Eu trabalho aqui no Silva Lopes Advogados, focado no mercado de fintechs desde 2013, né, com o advento da Lei 12.865, mas a minha carreira inteira foi em instituição financeira. Desde o primeiro estágio da faculdade, eu já estava dentro de banco. Gosto bastante desse mercado, tenho bastante carinho. Bom, falando agora sobre quais são as novidades tributárias ou expectativas tributárias que essa instrução, né, pode nos trazer. O que a gente precisa esclarecer e deixar bem alinhado? Não há tributação nova, não há imposto novo, não há base de cálculo nova, não há fato gerador novo, né? Em resumo, não vão tributar o PIX. É loucura a gente ter que comentar isso, né? Mas foi o que aconteceu no início do nosso ano. Então, simplesmente, as instituições de pagamento e os participantes dos arranjos, eles foram inseridos, né, no teor da instrução normativa que já existe desde 2015 e que prevê a E-financeira e que é baseada tanto na Lei 105, que tem também uma previsão jurídica lá no CTN, porque a legislação ela pode trabalhar e determinar processos, procedimentos para proteger a ordem tributária, fins de fiscalização e arrecadação. A gente também vê um comparativo que a gente pode fazer com a E-financeira, que também é um tipo de declaração de informações e que estressa muitas fintechs, é a DIMP. Né? Quem nunca ouviu falar de DIMP e, às vezes, todo o estresse na implementação dentro da empresa. Então, na verdade, o que a gente tem com essa instrução que chegou ontem foi simplesmente a inserção das instituições de pagamento e dos participantes dos arranjos nas ordens do envio de financeira, que não é nada novo, né? É algo, inclusive, desde 2015 está aí, todo mundo conhece, existem muitos fornecedores de serviço no mercado que oferecem esse serviço para as instituições que agora vão ter que enviar. Qual é a crítica que a gente faz aqui? A instrução normativa do ano passado, que acabou sendo revogada, ela tinha uma redação muito melhor, porque ela realmente tinha sido pensado trazendo mais detalhes de como se faz a implementação. Foi revogada, ou nós tivemos essa instrução que saiu agora na madrugada, ela foi publicada, ela é muito mais enxuta e genérica. E aí, na implementação, acaba que o mercado vai pagar o preço, porque a gente vai ter mais dúvidas. Quais são os limites, quem participa, quem não participa, quem manda, quem não manda, como é que é o layout. Então, eu estou desde as 6 da manhã, o pessoal perguntando, precisamos enviar hoje? Porque a E-financeira é enviada no último dia útil de agosto. Nós estamos em que dia? No último dia útil de agosto. E também, como que é o layout, né? Como é que vai ser? Então, talvez, se a gente não tivesse aquela revogação no início do ano, todas essas questões teriam sido mais esclarecidas, porque a redação da instrução do início do ano, ela era melhorada. Bom, eu acho que também, para fazer um paralelo, óbvio, os problemas, as fintechs não são os problemas, as fintechs vieram
e trabalham muito forte na inclusão da população ao sistema financeiro. O Brasil sofria com excluídos, sofria com subbancarizados, e as fintechs elas conseguem agregar muito valor à nossa sociedade com os seus serviços, principalmente quando a gente fala de inclusão financeira. Então, os novos modelos de negócios inovadores, eles têm que ser apoiados, nós precisamos apoiá-los, né, para que eles possam se desenvolver. E aí, quando a gente fala sobre supervisão do Banco Central, em relação às fintechs, e aí eu escuto muito essa pergunta, não enviava antes, agora envia, o que que mudou? Na verdade, o raciocínio que a gente tem que fazer é que são modelos de negócios inovadores, né? E todos nós estamos trilhando um caminho, o desafio da regulação dos novos modelos de negócio, o desafio da regulação da inovação, né? Então, o que a gente vê, a exemplo, alguns anos atrás, poucos anos atrás, o Banco Central ele equiparou a regulação prudencial que a gente tinha das instituições de pagamento, de instituições financeiras às instituições de pagamento, com a ideia de trazer mais segurança para o mercado, rigidez e liquidez. E o que a gente vem vendo, né, nas últimas notícias é que talvez esse modelo de negócio não tenha um problema de liquidez. Eles podem ter um problema de não participar, né, do compartilhamento e envio de informações às autoridades, né, e acabam, como a gente está vendo, acabam sendo utilizados para o crime organizado. E aí também, às vezes, eu escuto muito sobre se essa quantidade, né, de informes e compliance que as empresas precisam cumprir não mata a inovação, não barra a entrada de novos players no mercado, né? Porque afinal tudo é custo no fim do dia. O empresário ele tem que calcular quanto é que ele vai gastar para conseguir manter aquela operação de acordo com tudo que ele precisa entregar, né? E a gente vê, na verdade, que a Lei 12.865 de 2013, já existe muita pesquisa em termos acadêmicos sobre isso, ela é a primeira legislação que traz a ideia que a regulação ela tem que preservar a inovação. Esse é um dos grandes motivos pelos quais, até agora, as fintechs, as instituições de pagamento, os arranjos de pagamento, eles têm um tratamento diferenciado dos bancões, a gente pode chamar assim, né, das antigas instituições financeiras que já estão bem posicionadas no mercado. Entretanto, há uma necessidade de ponderação, né? Até quanto a regulação e a supervisão pode ser branda, mas a gente também precisa evitar que esses novos modelos de negócio que vieram para agregar valor na sociedade acabam sendo usurpados e usados, né, por uma conduta de terceiros. Então, acho que quando a gente fala da grande novidade dessa instrução, na verdade, ela vem agregar valor. As instituições de pagamento, é muito difícil defender a ideia de que elas não deveriam enviar financeira, porque realmente existem grandes transações e transações relevantes operadas por elas. O que a gente precisa trabalhar é uma conscientização do mercado, que eu acho que já tem, né? Os clientes que a gente atende aqui no escritório, ninguém é contra, ninguém me ligou dizendo que não quer enviar, ninguém pediu o mandado de segurança. O pessoal quer saber como vai enviar. Essa é a questão, porque o pessoal quer enviar. Quem está investindo a vida, o dinheiro, o investimento em empresas desse tipo, quer estar em compliance, quer estar de acordo, quer agregar, né? Quer agregar valor. Então, acho que quando a gente fala de direito tributário e financeiro, é só mais uma obrigação acessória. E aí, talvez algum participante deve estar querendo me matar agora, porque eu sei que é difícil enviar. Eu sei que o início é complicado, mas é mais uma obrigação acessória e que me parece que agrega valor ao mercado, traz uma seriedade maior, talvez, essas instituições serem convidadas a participar também dessa forma de fiscalização, né, e facilitação de arrecadação de tributos. Eu acho que essa poderia ser a minha contribuição, Evandro. Obrigada. Aliás, incrível. Muito obrigado, viu, Daniela? É, ouvir tudo isso partindo de você, enquanto escritório, mais representando não só os seus clientes, mas um escritório que atende tanto fintechs, e com a fala inicial tanto do Diego quanto do Varanda, acho que traz uma segurança e até essa confusão reputacional. Não tem ninguém bravo aqui. As sérias entendem isso, querem isso. Achei interessante o Diego começar dizendo, era uma demanda do mercado, pedindo para participar. Olha que coisa, né? Então a gente consegue desfazer aqui qualquer confusão. Eu queria ouvir agora o Diego Marros, porque um dos temas caros da instrução normativa da e-financeira é a prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e a proliferação das armas de destruição em massa. Independente de ser regulado ou não, Diego, eu entendo que essa também é uma pauta de defesa.
Eu acho importante dizer que quando há prevenção à lavagem de dinheiro, o primeiro prejudicado é a própria empresa. Então, eu queria que você, como um advogado focado nesse tema, pudesse trazer como que a instrução normativa, o que que ela traz de novo, o que que é a financeira do ponto de vista de prevenção e o quanto esse assunto já é caro no mercado, o que que os advogados já orientam, o que que uma fintech, ela já nasce com esse princípio. Claro, aqui não estamos defendendo é, a ruim, nós estamos defendendo esse mercado associativo que é sério e que está com isso. Por favor, Diego, as suas considerações. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite. A gente tem esse espaço muito forte aqui no Silva Lopes, né, de participar desses ambientes colaborativos, de poder debater com o mercado e poder construir junto com o mercado o caminho mais seguro e mais interessante para que a gente consiga evoluir com o nosso modelo de negócio. Eu atuo na frente de compliance regulatório, então é o nosso dia a dia ajudar instituições de pagamento, subcredenciadores e qualquer outros players aí do mercado de pagamentos e financeiro a estruturarem suas bases, seus pilares aí dentro do seu comportamento, né, e da sua operação. E aí um ponto muito importante que eu acho interessante a gente mencionar, e que é onde eu queria começar aqui a minha fala, é que a gente precisa definitivamente deixar para o passado a discussão no sentido de permissão da contabução, né? A gente parte desse pressuposto. Então, o setor ele já amadureceu. Hoje em dia, a régua ela é a segregação de recursos. A gente precisa pensar em governança, em trilha de auditoria e uma responsabilização que ela necessariamente tem que ser compatível com o risco que a empresa traz para o sistema financeiro nacional e para o sistema de pagamentos brasileiro, né? Então, esse é o ponto basilar da nossa conversa. É entender que conta-bolsão foi algo muito utilizado no início, enquanto não existia um tipo de regulamentação específica, era necessário por questões de infraestrutura, mas hoje em dia a gente já tem formatos viáveis de segregação que fazem com que a gente tenha um controle de PLD muito mais forte, né? E o que as operações recentes, né, que a gente viu principalmente ontem, elas escancaram, é que não é fintech, FDIC o problema em si, né? O que elas mostram é que a distorção de estruturas que são legítimas quando faltam controles robustos, né? E aí a gente vê pulverização de valores para camuflar a origem, circularidade entre contas e fundos, interposição de offshore para criar camadas de opacidade, é aí que está o problema. Então é quando faltam controles robustos que já existem normativos regulando e que a gente encontra um certo tipo de fragilidade no segmento, né? Isso vai exigir do mercado duas coisas ao mesmo tempo, né? O primeiro é uma lucidez para que a gente consiga separar o que é inovação legítima de uso indevido. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa pensar muito. E o segundo é que a gente precisa ter a coragem, enquanto negócio, para elevar o padrão de controle, inclusive quando isso significar dizer não para a receita de curto prazo. Então, obviamente, a gente tem ali uma questão de que tudo é custo para o empreendedor e a gente precisa colocar na balança que as empresas sérias elas também buscam em trazer um sistema seguro para que a gente consiga criar um ambiente democrático para todo mundo conseguir cooperar e trazer inovação junto, né? Então, é preciso a gente desarmar um pouco desse equívoco que a gente viu circulando sempre que tem uma crise, de que a ideia de que a raiz do problema ela vai estar em ser fintech, em ser participante indireto, e isso vai partir desses momentos que nem a gente viu hoje de manhã, em que a gente traz para a instituição de pagamento uma obrigação que já é algo comum para as instituições financeiras e que muitos participantes, muitas instituições de pagamento já tinham ouvido falar e já sabiam o que era e buscavam poderem prestar essas informações também para colaborar aí com o sistema, né? Então, esse tipo de cenário ele é muito importante nesse ponto de vista, né? De a gente conseguir trazer essa maturidade para o mercado. O que a gente tem que também olhar do ponto de vista de PLD é a causa raiz, né? Porque ela nunca vai ser a natureza do player. Nunca vai ser porque o player ele é uma instituição financeira, uma instituição de pagamento, né? Ela vai ser um cuidado sistêmico. Então eu preciso desenhar controles, eu preciso olhar para a minha cultura, eu preciso entender como é que é a supervisão da minha empresa, se existe ou não accountability. E é por isso que eu defendo abertamente, né, que acabar com uma figura ou simplesmente deteriorar a imagem daquela figura quanto instituição fintech, instituição de pagamento, participante indireto, não vai resolver nada. E sim vai ser um tiro no pé ali da inclusão financeira, da competição, da inovação, de tudo isso que a gente já trouxe, né? O que vai resolver de fato é a gente conseguir trazer uma responsabilização clara nessa relação, nessa cadeia entre direto e indireto, é a gente criar métricas, criar SLAs, trazer evidências ali de efetividade nos controles, né? Então, assim, o que a gente consegue pensar de quais são as melhores práticas, né, que a gente recomenda para já virarem padrão de mercado a partir de segunda-feira, para caso eventualmente alguém ainda não faça, né? O primeiro ponto que a gente tem que ter muita atenção é a governança e independência do setor de PLD
e financiamento do terrorismo, né? A função de PLD, ela não pode ser um apêndice da operação. Então, eu não posso ter a equipe de PLD trabalhando ali como algo no meio da operação, que eventualmente vai gerar um custo. Isso não funciona. A equipe de PLD ela precisa ter autonomia, precisa ter orçamento próprio, precisa ter um poder de veto com onboarding, precisa ter decisões ali em relação ao offboarding. Então, tudo isso precisa acontecer. E também a gente precisa garantir que esse setor tenha um reporte direto ao nível estratégico, né? E aqui a gente pode citar a própria 3978, que ela é uma norma que se aplica a todas as instituições autorizadas pelo Banco Central, que ela não é uma norma complexa, ela não é uma norma que traz um monte de termos difíceis que a gente não consegue entender, ou procedimentos que são muito difíceis de cumprir. Muito pelo contrário, ela é uma norma muito clara, que tem artigos muito bem estruturados e que traz parâmetros que devem ser seguidos conforme o apetite de risco, conforme a atuação daquela empresa. Então, são parâmetros que devem ser seguidos, né? E quando a gente fala em instituição autorizada, a gente entra em uma questão que já foi inclusive comentada aqui, que a gente tem diversos participantes que hoje não são autorizados pelo Banco Central, ou que, enfim, não requerem autorização do Banco Central para funcionar, como os casos dos subcredenciadores, mas que também devem observar essa normativa por conta de instrumentos contratuais. Então, é muito importante também que a gente tenha controles entre as empresas, entre participantes, para que tenham obrigações de governança e contratuais para prevenção à lavagem de dinheiro, muito baseadas na 3978, que é uma regulamentação muito forte e muito completa em relação a isso, né? Como segundo ponto, a gente pode também abordar a questão de que a gente precisa conhecer de fato quem a gente atende, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para clientes corporativos, o nosso KYB, o nosso KYC, enfim, a nomenclatura que a gente dá ali para o documento em que a gente faz para conhecer quem é o nosso cliente, ele precisa olhar para beneficiários finais. Ele precisa ver quem é que administra, quem é que está gerindo, quem custodia, quem audita. Isso é muito importante para que a gente entenda a coerência da econômica das operações, né? Então, isso vai nos mitigar o nosso risco de PLD. E quando a gente tem tudo isso muito bem alinhado, no momento em que a gente vai fazer envios de obrigações como a E-financeira, que é uma obrigação acessória do ponto de vista tributário, a gente vai conseguir fazer cruzamentos de informações que vão fazer com que a gente chegue em cenários de envolvimento com crime organizado, com lavagem de dinheiro. Então, é esse cruzamento de informações que ele acaba sendo muito importante. E por isso, que aí eu trago como terceiro ponto também para a gente pensar juntos, é que o monitoramento ele precisa ser orientado em tipologias, né, e não só a regras fixas. Então, os modelos que eles vão ser criados, eles precisam ser de acordo com aquele apetite e área da empresa, né? Então, a gente vai olhar, por exemplo, para a circularidade entre contas relacionadas. Ah, tem uma empresa que atende o segmento de postos de combustíveis. Ah, a gente vai ter que fazer alguns tipos diferentes de análises de controles, né? Então, a combinação ela precisa funcionar muito bem. Simplesmente modelos bons sem governanças vão acabar virando uma caixa preta, um agrupamento de informações que vão servir só para depois que o problema já tiver acontecido, e uma governança sem um modelo bom ela vai acabar virando um checklist, né? Então a gente precisa ter uma combinação dos dois, e os dois precisam funcionar bem. E aí que eu trago o último ponto, que é a gente fala muito no mercado ultimamente sobre legal by design, compliance by design, né, que são esses pontos da gente já pensar em implementações do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de compliance, no momento da implementação do produto na empresa, né? E eu defendo muito isso, e a gente precisa também olhar da perspectiva de controles internos, de PLD by design, do ponto de vista de que se nós somos um participante responsável e a gente acaba atendendo terceiros, a gente precisa assumir a responsabilidade pela cadeia. Esse é o nosso papel enquanto pessoas, empresas na última ponta de responsabilidade com o Banco Central, com o nosso regulador. Então a gente vai precisar criar regras de comportamento por jornada, a gente vai precisar criar flags automáticas aí para a gente entender um desvio de padrão. A gente vai precisar de um playbook de resposta que vai unir MED, RDR, comunicação para o COAF e compartilhar isso com o nosso participante indireto. Esse é o único formato da gente conseguir atingir instituições que não são reguladas ou que ainda não têm um controle muito grande ou uma capacidade de governança muito grande para ter esses fluxos que nós, enquanto participantes responsáveis, esperamos daquele participante indireto, daquela empresa que está plugada na nossa infraestrutura. Então, esse é o ponto básico para qualquer empresa que tem outras estruturas abaixo da sua estrutura, é criar esses modelos para conseguir, inclusive, depois cobrar, monitorar, criar trilha de auditoria com o seu cliente, né? E o sexto ponto, assim, eu acho que é o último também que nos leva para o fim dessa parte da discussão, é que tudo isso envolve pessoas e cultura, né?
Então, os ciclos de treinamento, eles têm que refletir esses riscos que são emergentes. A gente precisa olhar para o que está acontecendo no mercado e criar treinamentos e formas de tratar isso dentro da empresa, porque as pessoas, cultura, e a gente viu ultimamente casos de engenharia social sendo utilizados para lavagem de dinheiro, né? Então, a gente tem essa questão muito forte. E aí, isso vai muito mais do que criar uma cartilha, né? Mas promover exercícios com casos realistas de acordo com o portfólio da própria empresa, né? Então, como é que a gente vai detectar um padrão X? O que que a gente faria nas primeiras 6 horas se tivesse algum tipo de incidente? Ah, quem é que decide o offboarding desse caso aqui? Então, a gente precisa, é invariável que a gente passe por esse tipo de situação, porque ela acontece na prática das nossas instituições, né? E aí eu encerro com três mensagens simples, assim, que eu acho que o primeiro é que inovação legítima, ela não é um atalho regulatório. Então, a gente, obviamente, precisa inovar, mas sempre olhando para a regulamentação, sempre olhando para o que a gente tem de normas básicas ali para conseguir evoluir. O segundo é que transparência de dados e governança sempre protegem a inovação, e não o contrário. Então, quantos mais dados compartilhados a gente tiver para a segurança do próprio sistema, melhor vai ser para o mercado como um todo. E o terceiro ponto é que qualquer tipo de instituição pode falhar. Então, o ponto não é o rótulo, o ponto não é ser um grande banco ou ser uma instituição de pagamento, mas sim a seriedade do cuidado de ponta a ponta, né? E uma frase que eu gosto bastante, que eu acho que a gente tem que levar muito na nossa operação, é que o elo mais fraco da cadeia sempre tem nome CNPJ. E a gente precisa descobrir antes que alguém descubra pela gente, né? Então, esse é o nosso papel do ponto de vista de PLD, e essa obrigação da financeira vem para nos ajudar a descobrir esse nome CNPJ antes de outra pessoa. Essa seria a minha fala. Eu estou bem impressionado aqui, Diego, com a sua explanação, acho que tão clara, tão objetiva e de um compliance moderno, de um compliance que é menos visto como peso regulatório, como dificuldade, mas como aquilo que pode ser a espinha dorsal de sustentabilidade do ponto de vista, inclusive, de negócios, protegendo a tudo e todos, né? Porque o consumidor é protegido numa casa pró-compliance. E o próprio negócio, ele, claro, tem um custo para manter isso, né? E você trouxe alguns pontos que eu acho que ele diferencia os maus dos bons, né? O compliance só papel, e a efetividade, que eu acho que é a palavra do jogo. E eu queria voltar, obrigado, viu, por uma contribuição tão rica. Eu queria voltar para o Varanda, do ponto de vista associativo, Varanda, você começou falando para a gente a respeito de como a Associação Brasileira de Câmbio lidou com isso tempos atrás e qual foi o caminho que ela achou para ajudar a organizar o mercado, para que o mercado desse a sua resposta ao regulador. E quais são essas ações assim que você pode trazer hoje mais efetivamente o selo e falar um pouquinho, porque, né, não é novidade, o selo existe a série 4000, acho que há uns 2 anos, não sei se você puder até dar uma clareza para nós, e o que que ela buscava e o que que ela ajudou junto ao regulador, o fato de ter o selo para as outras séries. A gente sabe que bancos hoje S1 já adotaram o selo, outros segmentos. Eu acho que o que menos ainda tinha adotado era como que é essa ação do selo que hoje foca nas ações de prevenção à lavagem de dinheiro. Bom, Evandro, como a gente falou logo na introdução, né, a Abracan tem essa experiência, já estamos no quinto ciclo, né, e realmente a série de IPs, que é mais focada no câmbio, né, todo selo até agora vem sendo focado no câmbio, é a série que menos evoluiu, até porque, pelo que a gente tem recebido de feedback e tal, muitas das IPs fazem o câmbio através de uma outra instituição autorizada, né? Elas não fazem diretamente. São pouquíssimas autorizadas, né, a operar em câmbio, e mesmo assim elas, mesmo aquelas que fazem movimentação de transferências ou de pagamentos internacionais, o fazem através de uma outra instituição autorizada. Então, o que a gente está agora planejando, já mais do que planejando, já colocando em prática, né, são instrumentos de acordos bilaterais com outras entidades de classe, para que a gente possa lançar novas séries do selo que não estejam voltadas para o câmbio, né? Então, já temos aí as conversas bastante evoluídas com outras entidades de classe,
e isso deve vir em curto prazo. Inclusive, temos também aí um acordo de cooperação sendo firmado com a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, que permitirá também a criação de um selo para os agentes operadores de apostas, que acabam, tudo isso está entrelaçado, né? Todos nós sabemos que tudo isso está entrelaçado no mercado. Então, à medida que a gente consegue abarcar, né, todo esse entrelaçamento, né, toda essa complexidade, essas nuances que agora o mercado desenvolveu, né, junto, todo mundo, vamos dizer, de mãos dadas, né, eu tenho certeza que nós vamos conseguir dar uma demonstração de efetividade, porque o selo não deve ser visto como um mecanismo de exclusão, muito ao contrário, né? O objetivo é incluir todo mundo que está operando de uma maneira correta, né? E às vezes a instituição acha que está operando de uma maneira correta, mas quando ela vai passar por uma aferição detalhada dessas práticas, é comum que se encontre alguns gaps, né? E esses gaps são ajustados podem ser ajustados ao longo do processo. Principalmente o primeiro ciclo do selo, a primeira vez que a instituição vai passar pelo processo, é natural que se faça um processo com um pouco mais delongado, prazos maiores. E durante esse prazo, muitos ajustes acabam sendo feitos, né? Porque, como eu falei, o objetivo não é excluir ninguém, é incluir todo mundo nas boas práticas, né? Mas são muitas nuances. A 3978, como o Diego mencionou, ela, de fato, ela tem um receituário, né, completo de todo o arcabouço da questão da prevenção à lavagem de dinheiro. Agora, muitas interpretações, às vezes, são divergentes, né? Tem instituições que acham que estão cumprindo e quando nós vamos verificar, tem, como eu falei, gaps que precisam ser ajustados, até para evitar um problema futuro. E sempre é muito melhor você evitar, né, cair numa situação dessa, porque você tem aí a sua reputação envolvida, tem multas, tem uma série de questões que depois acabam ficando muito mais caras, né, para a instituição. Quer dizer, o investimento, né, no compliance, como o Diego falou, sai muito mais barato. É isso aí. É interessante. Eu estava anotando aqui, Gap, você fez esse comentário, quer dizer, né? Sem dúvida, é muito melhor você ser auditado pagando uma grande casa com uma matriz muito bem desenhada, como é a do selo, e receber feedbacks com oportunidades de melhora, do que direto o regulador no momento de monitoramento. Os seus apontamentos já vão virar possíveis processos administrativos sancionadores e um custo que você comentou agora, né, Varanda, que eu acho ele quase que irreversível, que é o reputacional. Né? Esse é incalculável o tamanho desse risco. Diego, agora indo para o Pérez, o Diego Pérez, eu queria que você, por favor, Diego, você está fazendo um trabalho muito forte. A BFinTechs, ela é conhecida por isso. A gente vai ter daqui a pouco o FinTouch, que já é um evento tradicional, consagrado. Quais são essas ações que você tem tomado pelo setor e que uma fintech, seja ela regulada ou não, ela tem do lado da BFintech, quais são as pautas, o que que ela ganha quando ela está ali, quanto associada, e é interessante que você acaba, né, carregou o nome, é muito mais do que até o associado. Hoje, qualquer um que se apresenta assim, está ali representado. E quais são essas ações representativas e essas ações que você tem tomado ali pelo setor e que já são ganhos e aquelas que ainda são lutas e com certeza vão se converter em ganhos? Perfeito. Bom, são muitas ações, fica até difícil de nomear as atuais, as vigentes, né? Mas a gente pode tentar aproximar com o objetivo do evento aqui, com a pauta do evento, né? Primeiro, assim, a gente tem nós somos, na verdade, uma associação multissetores, tá? Porque fintech é amplo, né? Tem investimento, pagamento, crédito, câmbio, seguros, enfim, blockchain, cripto. Então, são muitas vertentes, né? E cada uma com as suas nuances, com as suas particularidades, né? Obviamente, a gente tenta atuar dentro dessas verticais para o benefício daquele setor específico, né? Mas a nossa forma de atuação mais eficiente é
focar em resultados que sejam horizontais, ou seja, que pegam os subsegmentos dentro da associação, e o que diz respeito a segmentos específicos com pautas objetivas ou com pautas mais técnicas, a gente atua em colaboração, em apoio, suporte a outras associações daquele segmento, tá? Seja de fintechs, seja de bancos tradicionais ou eventualmente dos dois, porque também existe esse tipo de situação. Então, a própria Abracan, a gente tem uma proximidade, né? O selo que foi mencionado aqui, a gente está conversando também para trazer esse universo para as fintechs. Foi até uma conversa informal que a gente teve com o Banco Central. Ah, por que que vocês não se aproximam? Tenta conhecer o selo da Abracan, eu acho que pode funcionar muito bem para o setor. Então, essa é uma das medidas efetivas, tá? A gente também atua conjuntamente com outras associações como a Bipag, como a Abranet, ABCD, Zeta, né? Nas pautas de desenvolvimento legislativo, por exemplo, né? Então, existe uma medida provisória que está em tramitação no Congresso, que vai aumentar a tributação para serviços financeiros digitais, e a gente atua em conjunto para vocalizar, para reforçar, né, que o aumento de tributos pode inviabilizar as fintechs, especialmente aquelas que têm um serviço só, né, com uma margem de lucratividade apertada, né? Então, quando você aumenta o tributo sobre essa lucratividade, você pode viabilizar negócios que hoje são gratuitos, né? Que foram responsáveis pela inclusão de milhões e milhões de brasileiros no sistema financeiro nacional. Enfim, a gente defende, né? Esse ambiente mais pró-negócio, né? E mais fácil para a existência das fintechs, né? E um diálogo constante, né? Com as autoridades, tá? Seja por meio de eventos, fóruns, audiências particulares ou audiências públicas, onde a gente contribui com manifestações, né, para o desenvolvimento regulatório, né, e também a divulgação, propagação de informação, né. Então, hoje eu passei o dia inteiro conversando com jornalistas, né, para falar um pouco sobre os bastidores, mas, assim, efetivamente, qual que é a visão do setor, a visão institucional, né, a dificuldade de adaptação, né, ou o resultado esperado um dia após a publicação e nos dias seguintes, tá? Então é muito amplo, assim, sabe? É muito amplo, mas é um trabalho incansável, mas que a gente aos poucos vem enxergando resultado, vem trazendo benefícios para o setor está sendo escutado, o setor está sendo recebido pelas autoridades, né? Então acho que a gente precisa avançar, mas estamos muito satisfeitos com o espaço que vem sendo aberto e disponibilizado para o diálogo e interlocução com os agentes. Maravilha. E trabalho incrível e que tem trazido ótimos resultados aí. Eu queria agora passar para uma última rodada aqui das últimas considerações e na sequência nós vamos abrir para a nossa audiência, né? Nós estamos aqui com próximo de 90 pessoas aqui no Zoom, mais pessoas no YouTube também, que a gente está ao vivo. E eu queria então começar com você, Daniela, suas últimas considerações, suas sugestões para a nossa audiência ali, que provavelmente é alguém afetado de certa forma com as novas medidas e como reagir para elas. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, muito bom participar de eventos como esse. As minhas últimas considerações, eu acho que é esclarecer mais uma vez que a e-financeira, apesar de ser, né, ser considerada uma obrigação tributária acessória, ela não sobrecarrega a carga tributária que já existe, né? A gente não pode confundir isso. A sobrecarga que ela pode trazer é o que a gente vê muito aqui no escritório, que acontece, é um custo um pouco maior, né, para a empresa estar em compliance, porque a organização para o envio das informações da forma como tem que ser não é simples e muitas vezes a empresa precisa despender valores com a contratação de fornecedores. A dica que eu dou aqui para as instituições que agora estão, né, com esta obrigação do dia para a noite, basicamente, né, de ontem para hoje, é procurar, se não consegue fazer o envio internamente, ir atrás de fornecedores. Existem muitas empresas hoje no mercado, porque a financeira não é algo novo, né? Que consegue trazer essas soluções e com certeza as instituições que já tinham certo nível de compliance não vão ter tanto atrito, né? As que talvez estão muito iniciantes nos seus procedimentos e processos internos
podem sentir um atrito maior, e aí a indicação é contrate uma assessoria que possa te ajudar, de advogados, que trabalhe focado com isso, para conseguir fazer essa inserção nesse mundo desse tipo de informe. Mas eu acho que a ideia final é que é muito interessante que as instituições de pagamento e os participantes de arranjos sejam inseridos, né, nessas obrigações, porque traz mais segurança para o nosso mercado, para o nosso sistema, e uma seriedade maior para esses modelos de negócio. Eu acho que essa seria a ideia principal. Muito obrigada. Obrigado você. Diego Marros, por favor, suas últimas considerações. Queria agradecer também a participação, foi muito interessante conversar e ouvir todos vocês e a perspectiva do mercado, né? A gente conversa com diversos clientes, mas ouvir de forma organizada, em conjunto, acaba nos trazendo um panorama muito mais realista de como o mercado tem sentido essas alterações. E como consideração final, eu trago mais uma vez, né, que apresentar preocupações, melhores práticas em relação à PLD, principalmente, não é um gesto defensivo, né? É uma agenda de competitividade que, de certa forma, também nos ajuda enquanto empresas que querem inovar e que querem agregar mais no setor de pagamentos, e que o mercado é quem ganha, né? Então, o mercado ganha quando consegue escalar com segurança, que é o que a gente busca na nossa rotina aqui no Silva Lopes Advogados, ajudar que as empresas e nossos clientes consigam escalar com segurança, eliminando riscos que são desnecessários e que tranquilamente conseguem ser superados com um certo tipo de governança que nem é tão difícil assim de cumprir, mas que exige, obviamente, muita disciplina e uma vontade de querer mudar o segmento, né? É isso aí, muito obrigado. Obrigado você. Diego Pérez, meu amigo, suas últimas considerações. Mais uma vez agradecer o convite. Eu sei que foi de última hora, né? Urgente, mas a gente precisa focalizar, a gente precisa falar, a gente precisa reverberar entre os membros e a nossa audiência a importância desse debate, né? Também reforçar que é um movimento de amadurecimento, tá? O setor ele está ganhando força, ele precisa os procedimentos internos, a cultura do compliance precisa avançar também, seguir esses avanços, tá? Mas também reforçar que a competição, né, a agenda de competição, ela não tem um começo, meio e fim, sabe? Ela precisa existir para sempre, tá? Eu sou contra um discurso que fala assim, as fintechs elas eram pequenininhas, agora elas são grandes, a gente agora tem que fechar o cerco contra elas, porque eu ouço isso bastante, tá? Eu acho que assim, as pequenininhas elas estão surgindo e elas continuam surgindo e elas vão continuar surgindo, tá? E as grandes, elas estão ficando grandes porque elas estão ocupando espaço que estavam reservado a grandes bancos, sabe? E que não tinham um incentivo de competição entre eles. Porque os grandes bancos, cada um tinha lá suas dezenas de milhões de clientes e já estava tudo tranquilo, assim, sabe? Então, assim, esse movimento é importante para reduzir custo, reduzir juros, aumentar a eficiência e melhorar a experiência. Poxa, se você olha um aplicativo de um banco hoje com o aplicativo de 5 anos atrás, a experiência é outra, assim, sabe? A melhoria assim, do acesso é outro, a eficiência é outra. Por quê? Por causa da competição. Então, assim, vamos, assim, reverberar isso. A competição, ela precisa ser eterna e não momentânea. Uau, que fala, hein? Isso é para ficar em quadro de parede aí. E faz parte do papel do regulador, né? Porque está na missão do Banco Central promover um sistema financeiro sólido, tem a ver com competição. A gente vê o mercado americano, o fomento de uma competição justa, sólida, boa. Obrigado pelas palavras. Meu amigo Varanda, por favor, as suas últimas considerações antes para a gente abrir para as perguntas. Bom, Evandro, depois dessas palavras do Diego, como você falou, né, que realmente merecem ser eternizadas aí, porque de fato eu acho que essa é o que todo mundo, né, que está no mercado financeiro pretende, né, que haja o fortalecimento de todos, né, que todos juntos vão acabar conduzindo, né, o nosso país para o que a gente pretende, né, um sistema sólido, eficiente e íntegro, né? Então é isso. E a outra questão que ele mencionou um pouco antes foi da atuação conjunta. E para isso a Abracan está sempre aberta a colaborar para que a gente possa ter realmente um nivelamento aí dessas ações. Um Maravilha. abraço. Como sempre, brilhante. Eu estou honrado de estar aqui e eu queria abrir para a nossa audiência. A gente tem aqui no Zoom 82 pessoas agora, mais 25 ali no YouTube. Se você tem alguma pergunta, aproveite aqui. Você está diante de gigantes aqui, a Daniela, os Diegos.
e o meu amigo José Augusto Varanda aqui, então fiquem à vontade aí para perguntar, acho que é o momento, é uma oportunidade aí que as associações, o escritório Silva Lopes ali estão oferecendo ali para a audiência. Fique à vontade para digitar no chat. Quem está aqui no Zoom, acho que até para abrir o microfone também, fazer uma pergunta, fique à vontade. Se não há, Evandro, oi? temos aqui no Ah, chat do YouTube, eu não tinha Daniel visto. Pavaretti pergunta: Fala pessoal, gostaria de saber se hoje existe um selo exclusivo para fintechs que operam no câmbio exclusivamente no anexo 3. Opa, o meu amigo Varanda, então, vamos deixar. Você pode responder É, essa, por eu favor? acho que quando ele fala anexo 3 aqui, talvez seja o inciso terceiro, varanda, da 935. Não, bom, eu entendo que a norma não é exclusiva, ela abrange todas, né? Todas as que operam em câmbio ou não, né? Não sei se o Diego Marros ou a Daniela podem confirmar isso. Sim. Então Sim, vamos a sim, até aproveitando para corroborar, é o mesmo entendimento que a gente tem também aqui, é o mesmo do Varanda. maravilha, obrigado. Próxima pergunta, então, o Daniel Figueiredo. Ele pergunta como faremos com as questões dos prazos, né? Acho que o Diego Marros e a Daniela podem ali elucidar um pouco. Isso. A questão dos prazos é a polêmica hoje do dia inteiro, né? O dia inteiro foi a polêmica em relação aos prazos. Se a gente reparar, a instrução normativa que nós temos hoje, ela é extremamente genérica, ela não traz muitas informações. Lendo a letra fria dela, na próxima janela de envio, já precisamos enviar. Ter uma ideia de que teria que enviar hoje é completamente fora da realidade, porque quem envia e-financeira sabe que não é assim, de um dia para a noite, conseguir fazer todos os parâmetros necessários. Mas não foi aberta nenhuma exceção. Ou seja, hoje deveria já ser entregue a referente à data que vence hoje, Na verdade, o que a gente está instruindo os clientes é na próxima janela, é na semestral, né? próxima janela. Isso, Maravilha. isso aí. Maravilha. Eu acho que tem um ponto, né? O mercado de câmbio viveu recente, a questão do IOF, aquela da retroatividade. E daí a própria Receita se pronunciou entendendo que não tinha. Tem algumas coisas que, ainda que ela saia na letra fria, ela não tem como ser executada de fato, e isso Isso. eles levam essa relevância, tem importância para eles, né? Obrigado, Daniela. Temos a Carla Zocatelli. Boa tarde. É correto o entendimento de que se aplica a subadquirentes também, assim como a DINP? Pois é, mais uma vez, nós temos uma instrução com texto reduzido. A instrução do ano passado era muito melhor. Do jeito que está hoje, se o subadquirente participa do arranjo, sim. Maravilha. Se alguém É, depois. só complementando, né? Porque há a Maravilha. menção, né? As instituições de pagamento e os participantes de arranjo de pagamento, né? Então Ou seja, inclui, assim, o sub e também os participantes indiretos do Pix, assim, sabe? Também tem é essa... ampla, né? É ampla, é. Maravilha. Obrigado, Diego, Daniela. A próxima é a Kathleen. Descrever quem irá ser obrigado. Acho que teremos uma norma para descrever quem irá ser obrigatório ao cumprimento da norma, Kathleen. Acho que a gente acabou abordando agora nessa fala última do Diego, né? Da amplitude, mas eu ouvi dizer que realmente vai ter uma nova instrução dando maiores detalhes, né? Não sei se vocês querem comentar sobre isso. Até porque a gente precisa de atualização de layout, a gente precisa de atualização de manual também, né? Então, muito provavelmente o caminho natural é que haja uma atualização em todo esse sentido do arcabouço da financeira, né? Para conseguir incluir contas de pagamento, por exemplo, que é um campo que a gente não tem no layout da e-financeira hoje, conseguir trazer as terminologias adequadas para as instituições que vão ser obrigadas a prestar a obrigação ali. É, só Maravilha. complementando também os colegas advogados, eu sou advogado também, mas eu fico mais no campo do associativismo aqui, né? Então, assim, na nossa experiência aqui na lida com autoridades, reguladores, quando sai uma instrução normativa que gera discussão, debate, polêmica, ou do dia para a noite, etc., geralmente a gente posteriormente leva as dúvidas e pede para que a autoridade se manifeste com soluções de interpretação, assim, sabe? Isso pode acontecer de diversas maneiras, tá? Eventualmente pode ser uma espécie de circular, portaria, para melhor definir ali, ou melhor direcionar na interpretação do que está escrito,
ou pode ser uma solução de consulta individualizada que a associação apresenta, ou uma própria fintech pode apresentar. Mas é sempre importante reforçar para não fazer isso de qualquer jeito, né? Para trabalhar com assessoria jurídica, porque às vezes você envia uma consulta e a resposta pode ser ruim para todo mundo, assim, tá? Então, trabalhe primeiro em conjunto com as associações, mas nunca deixe de ter um advogado especializado acompanhando. Nossa, muito obrigado. É resposta muito direta, ampla e orientativa, né? E eu tô feliz com o que a gente está conseguindo dialogar desse diálogo que não é, né? Não é um diálogo liso, mas é um diálogo franco. A Luana, acho que a sua resposta já está, né? A Daniela já deu ali anteriormente, a Isabela também, né? Acho que ela elucidou isso. A Tatiana, queria entender como fica a situação diante da vigência imediata sem a atualização do layout. Então, acho que o Diego já comentou sobre isso. Podemos pensar aqui. Qual seria o tratamento de um iniciador de pagamento puro participante do Pix? Eu acho que cai agora na questão do layout e essa última fala do Diego, mas se quiserem complementar, fiquem à vontade. O iniciador de transação de pagamento, ele é uma IP, tá? Então, para você ter a atividade de iniciação de transação de pagamento, você precisa, antes disso, ser uma IP. E como menciona lá que as instituições de pagamento são atendidas, né, são abrangidas nessa nova instrução, então, para mim, essa tá fácil. Também faz atingir o iniciador de transação. Agora, detalhes de layout, input, manuais, aí eu não consigo falar. O Diego, e acho que até essa sua última fala, ela até responde, né, no cruzamento amplo das falas. Se você tem uma obrigatoriedade, mas você não tem um layout que atende às informações daquele setor, ele responde inclusive a do prazo. Se você não pode entregar o que você não tem como entregar, então, obviamente, já jogaria para o próximo janela de entrega, como a Daniela também explanou. Acredito que por último aqui. A Bianca, boa tarde. O envio da declaração financeira deve contemplar exclusivamente as informações do cadastro de clientes do sistema financeiro, a CCS. No caso de uma instituição de pagamento que está vinculada a uma instituição financeira, quais são os critérios a serem considerados? Altamente técnica aqui essa pergunta. Não sei nem por onde começar, Daniela. Então, Evandro, a pergunta dela, sim, ficou talvez um pouco complexa para ser abordada numa situação dessas. Mas, assim, o escritório, nós publicamos, público para quem é cliente, para quem não é, um manualzinho do e-financeira. Ali tá todas as informações, quem envia e quem não envia, e algumas situações que a gente pensou hoje, né, pessoal, para compartilhar com o mercado. Se for do interesse da Bianca entrar ali no nosso LinkedIn e acessar, eu acho que talvez possa ajudar ela. Porque eu acho que ficou um pouco complexo para tratar aqui, Evandro. Não, maravilha. Muito obrigado. Assim nós encerramos. Aqui eu estou vendo que é só um comentário do Daniel. Obrigado. Normalmente que áreas ficam encarregadas, imagino que seja um trabalho em conjunto de muitas áreas, né? Acho que é isso mesmo. E daí o material, Carla, né? Acho que como a Daniela comentou, vocês podem retirar no site do Silva Lopes Advogados, eles têm ali esse material. Eu quero agradecer a Abracan, na pessoa do Fernando, seu diretor, da Kelly, presidente, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Quero agradecer os meus colegas aí, painelistas, da aula que deram. Eu sou do papel, eu fiz aqui várias anotações. Obrigado. Ah, tá aqui o link, viu, Carla? Olha, eles disponibilizaram o link aqui no chat. Quem tiver aqui pode pegar. Muito obrigado a todos. Uma excelente tarde, um ótimo final de semana.